que temos hoje, Renata? Quem está participando aí? Olha, temos Pedro Marcelino. Exato. Nosso convidado. Já estou aqui com o Comic Book. Ele falou que Comic Book é um nome chique. Aí eu falei, é uma história em quadrinho? É um documentário dele? Resolveram colocar Comic Book, o nome. Até quando a Marina vier, atenção Marina, por favor, comparecer ao estúdio A. Só tem esse. Para depois mostrar para vocês certinho o Comic Book do Pedro. Você consegue mostrar? Peraí. Você vai ter o lançamento dele na sexta-feira, às 19h30, ali no Mabu Interlúdio. Pedro, bem-vindo aqui ao Depois das Duas. Você já é uma figurinha, né, Pedro? Aqui na cidade. As pessoas que conhecem já o trabalho do Pedro, você vem trabalhando com desenho, trabalhando com oficina. Você trabalhou durante muito tempo com oficina de desenho também no Sesc, né, Pedro? Isso. Hoje você está onde? Fazendo comic books, como é que tá a tua vida, Pedro? Conta. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pessoal. Estou feliz de estar podendo falar do quadrinho. Hoje eu estou trabalhando na Confor, que foi uma empresa que eu abri com alguns amigos, e ela tem uma escola na Tarobá, aqui no centro de Foz do Iguaçu. E ali eu estou dando aulas de ilustração, de desenho, né? E também fazendo esses trabalhos, né? Fazendo animação também, que eu venho trabalhando há alguns anos, né? Então eu estou trabalhando ainda com criação visual, que envolve várias coisas, e dando aula disso aqui no centro de Foz do Iguaçu, na Tarobá, pertinho do Cheiro Verde, ali naquela região. Sei, tô ligada. A história do Comic Book, quando é que ela surgiu? Você estava me falando o seguinte, Pedro falou que tem um volume de trabalho incrível, né? Isso aqui, esse Comic Book, ele foi resultado de quanto tempo, Pedro, de trabalho? Como é que surgiu a ideia de vocês poderem contar sobre a evolução, isso sobre o aspecto voltado ao entendimento dentro da Conscienciologia? Isso. Né? E daí queria saber o seguinte, como é que vocês chegaram ao formato do Comic Book para poder transmitir isso através do desenho, que já é uma coisa bastante avançada assim, e diferente, né? De você poder contar uma história. Mas o Comic Book também é um documentário. Isso. Então eu queria saber assim, quanto tempo, como é que surgiu a ideia primeiro, né? Tá. Quem teve essa ideia foi o Flávio Monteiro, que foi o roteirista e trabalhou no argumento junto comigo, né? Então, assim, ele pensou que o livro Nossa Evolução era um livro que seria interessante das pessoas lerem pelo seguinte aspecto. Ele fala de uma maneira muito simples sobre a evolução consciencial, né? E ele achou, olha, para ajudar mais ainda as pessoas a compreender, para se tornar mais didático, que tal a gente fazer uma história em quadrinhos sobre ele? Aí eu, enquanto ilustrador, enquanto diretor de arte, aceitei a proposta. E aí a gente começou a desenvolver, conversamos com o autor do livro, que era o professor Valdo Vieira, né? E começamos a pensar em como seria isso visualmente, como seria a produção, quantas pessoas a gente precisaria para desenvolver esse trabalho, né? Por quê? Meu objetivo com histórias em quadrinhos é a comunicação. Então eu entendo que as histórias em quadrinhos são um meio para que as pessoas aprendam ou cheguem em contato com alguns conteúdos, né? Então é uma linguagem que ela é acessível, porque ela é uma linguagem que envolve vários sentidos. E ela é rápida, né? É uma linguagem rápida, né? Então eu gosto disso. E sempre que tem um conteúdo difícil, que nem é o conteúdo da evolução, isso me atrai. Se torna um desafio, entendeu? Eu gosto de outros conteúdos, como todo mundo, né? Mas esse particularmente é um conteúdo que eu vejo como desafio. E até a equipe que trabalhou, a Desirê que está aqui trabalhou também, o Lucas e várias pessoas que estiveram envolvidas no projeto, viram isso enquanto um desafio. Porque a gente sabe que temos duas dificuldades, né? Os quadrinhos tratarem de conteúdos que são conteúdos intelectualmente difíceis. Isso é uma dificuldade, né? Porque geralmente a gente associa quadrinho a conteúdo fácil. Que não tem nenhum problema, porque eu me divirto, eu gosto de conteúdo fácil também. Mas será que ele pode também, igual a palavra, alcançar abstrações maiores? E segundo, sempre que tem algum grupo ou alguém que propõe uma visão sobre evolução, isso gera, às vezes, um distanciamento das pessoas, né? Às vezes, eu gosto do yoga e vocês estão falando isso, eu gosto do espiritismo. Então, a gente queria que as pessoas, ok, todos gostamos de coisas diferentes, não tem nenhum problema, mas que possamos dialogar. E para que isso possa acontecer, tem que se tornar visível. Então, um conteúdo sobre evolução difícil, né? Que vai fazer com que as pessoas vejam coisas, dialoguem sobre esse assunto. E outro, um meio que também não é tão valorizado de comunicação. Muito tempo o quadrinho foi um meio marginal de comunicação, né?
Então a gente lidou com esses dois aspectos. Então é uma obra que ela tem duas pernas. Uma perna é falar sobre evolução e a outra perna é usar os quadrinhos para fazer isso. E esse foi o desafio Isso aí foi o nosso. resultado de quanto tempo de trabalho, Pedro? Olha, envolvendo o planejamento do roteiro, o detalhamento, o fechamento dessa obra para publicação, foram 5 anos. Né? Você tinha diariamente? Assim, diariamente, o trabalho só nisso foram 2 anos e meio. Menino. Né? Então a gente ficou, às vezes era segunda a segunda, né? Porque se vocês verem uma página em quadrinho, ela tem uma coisa que ela tem muito detalhe, né? Então, sim, geralmente, nessa obra foram 4 pessoas e 40 horas para cada página. Nossa. Então é muito tempo de dedicação, assim, né? 40 horas, uma semana de trabalho para cada página. Desde o desenho, depois a arte final, depois a pintura, depois a diagramação, depois a revisão, a revisão da sombra, que a gente chama de renderização, sabe? De fazer isso ficar mais bonito, ter algumas coisas que são coloridas, né? Então, pois aí eu ia te perguntar também sobre o pela nossa capacidade, a nossa mão de obra, são poucas pessoas, 4 pessoas, né? E pelo nosso objetivo de fazer isso aqui ter uma qualidade gráfica internacional, então a gente estava, por exemplo, uma das referências nossas é a obra Logic Comics, que é uma obra grega sobre lógica e matemática, que fez sucesso no mundo inteiro. E a gente queria fazer uma coisa em Foz do Iguaçu que pudesse estar do lado dela, sabe? Então isso fez com que a gente trabalhasse muito, mais do que às vezes as pessoas consideram necessário. A gente olhou e disse, não, a gente fez demais, porque se a gente tivesse feito menos, daria o mesmo resultado, mas é a tentativa de fazer uma coisa que chegasse num público maior, sabe? Você ele vai ser, a publicação ela vai ser comercializada em livraria convencional? Não? Vai. Como é que ela vai estar? A gente está tentando, assim, a gente viu com a editora, tudo. Editora uma coisa, Editares, Editares, né? É um objetivo de abertura, né? Então, veja bem, a gente vai fazer agora o primeiro lançamento em português, daqui a pouco vai ter o lançamento em inglês, daqui a pouco vai ter a gente não tem data ainda, mas já estamos com a obra, já tem uma tradução para o inglês, a gente está começando agora para o espanhol, então o objetivo é que ela seja amplamente divulgada. Né? A gente gostaria, né, que as pessoas leiam. Tem ideia, isso aqui a gente fala de quadrinhos, né? Você fala que não é aquele tipo de quadrinho da Mônica, por exemplo, não isso. Vai tratar de um assunto muito mais complexo, mas ele também é voltado para crianças, também consegue. Então, veja bem, eu adoro quadrinho infantil, literatura infantil, só que o que acontece? O quadrinho ele tem que ser pensado igual ao cinema. A gente está diante de um filme, né? Qual que é a natureza desse filme? Qual que é o gênero desse filme? A gente vai ter que olhar ele para ver do que trata. Pode ser que ele atenda um público adulto, pode ser que ele atenda um público infantil, né? Isso jovem, assim, tipo, isso, né? Ele nunca é universal, um filme, né? Então, o que acontece? Esse quadrinho, ele atende a necessidade do público adulto, que é pensar sobre quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Eu, quando criança, não tinha essa necessidade. A gente quer brincar, a gente quer jogar bola, né? Já tem, né? O adolescente já começa a formular essas questões, exatamente. Assim, a gente não sabe dizer, porque muda de pessoa para pessoa, né? Então, a gente diz assim, quando a pessoa começa a formular já essas questões, e se é interesse dela, ela vai ler a obra. Porque eu achei ele bem didático, assim, né? Exato. Você estava falando que ele é um documentário. Isso. Ele funciona e é dissertativo. Isso. Então, a maneira como a gente fez ele, teve outra inspiração grande nossa, que foi a série Cosmos, sabe? E tem um narrador, ele vai apresentando os conteúdos, ele vai viajando pelos universos daquele conteúdo, mas o conteúdo, o texto, o tema, ele é o objeto principal, ele é o personagem. Então, por isso que a gente chama isso de um texto mais dissertativo. Apesar da sequência de imagens gerar algum tipo de narração, ele não é uma narrativa, né? Como um romance, por exemplo, né? Que você tem todo o enredo, você tem os plot points, né? Então ele se difere por causa disso. Ele é como se fosse, por exemplo, um artigo, um texto dissertativo que a pessoa escreveu e ele está sendo mostrado através de imagens, tá? Que é uma tendência bem atual. Enquanto a gente estava fazendo esse livro, foi lançada a primeira tese de doutorado em quadrinhos. Enquanto a gente estava fazendo. Olha que... Então, isso foi na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e já foi uma revolução na academia, porque a gente pensa sempre a tese, né, enquanto algo que tem que ter aquele formato de só palavras, ou quando tem ilustrações, tem uma coisa bem rígida, como isso é colocado, né? E ele fez toda a sua tese nesse formato de quadrinhos, tá? Pensando que quadrinhos nada mais é do que imagens em sequência.
se essas imagens são pinturas, se essas imagens são desenhos realistas, se essas imagens são desenhos infantis, isso vai depender do gosto do autor. Né? Tem série de desenhos infantis maravilhosos, também tem uma série de quadrinhos adultos maravilhosos, só que no Brasil a gente tem poucos adultos. A maior parte dos produtores do Brasil atende muito o público infantil, bem infantil, né? Em outros países você tem já uma diversidade maior. Você tem pessoas, por exemplo, nos quadrinhos japoneses, eu tenho terceira idade, quadrinhos para terceira idade, quadrinhos para jovens adultos, para crianças pequenas, para crianças recém-alfabetizadas. Acho que o comércio dessa distribuição também não chega nem a ser a quantidade de pessoas que produzem, de artistas, mas o comércio que distribui também é muito difícil, né, aqui no Brasil. Isso, no Brasil é muito difícil, tem muita pessoa boa, no Brasil em Foz mesmo, tem muita pessoa com muita qualidade, mas produzir, trabalhar o dia inteiro com isso, arrumar uma editora e publicar, divulgar, é uma coisa ainda muito difícil. Vida, né? Tem gente que dedica... É muito difícil de se manter nisso, né? Por isso que às vezes os autores de quadrinhos do Brasil trabalham em outras coisas. Por exemplo, eu trabalho com animação. A animação, ela tem, por causa do incentivo para o cinema, mais chances de você conseguir uma profissão estável, né? E aí a gente faz os projetos de quadrinhos também, mas só os quadrinhos no Brasil é bem mais difícil. Em outros países, Estados Unidos, França, Japão, você tem uma indústria bem organizada que ela vai ajudar ao autor se sustentar durante esse período, porque ele vai ficar muito tempo que ele vai fazer só isso, né? Ele não vai poder fazer outras coisas. Então ele precisa ter um rendimento bom para isso. Tava olhando, dando uma folhada no teu comic book, parte preto e branco, algumas partes só coloridas. Isso. Vocês fizeram questão de deixar isso bem... ele inteiro até eu voltei assim para ver, eu falei, será que tem diferença entre a qualidade das páginas? Talvez pode ter. E não, é proposital isso. O que tem? Qual a gente tem três disso? tonalidades. A gente tem o sépia, tem o preto e branco e tem o colorido. O colorido é a introdução dos capítulos. Então, quando começa um capítulo, ele começa colorido. Por quê? Não tem nenhum texto associado, é só a imagem, para chamar atenção. Depois, sépia é o que aconteceu, que a gente chama de momento presente, durante a criação. Um pouco do making-off desse quadrinho está na própria história. Mostra a gente fazendo, mostra a gente discutindo. Tendo a ideia, inclusive. Isso, tendo a ideia, né? Isso é em sépia. E o preto e branco é quando começa esse documentário, que é o personagem falando sobre essa história. Então a cor ela vai diferenciando os momentos narrativos. Tá? E a gente fez o quê? Por que a gente optou por fazer o preto e branco? Porque a gente percebe que quando você está lendo uma coisa, principalmente uma ilustração, que ela é muito colorida, ela cansa mais rápido. E você perde um pouquinho o poder de abstração. Você ganha um poder de percepção visual, né? E o poder de abstração intelectual ele fica um pouquinho perdido. E quando você tem o preto e branco, você perde um pouquinho o poder de percepção e você ganha o poder de abstração intelectual. Por isso que as palavras são preto e brancas. Se a gente tivesse texto colorido, isso ia nos irritar. E aí a gente perde um pouquinho o nosso foco. Então começa colorido e fica preto e branco. E aí favorece que você tenha uma imersão maior naquele texto, que é um texto que não é fácil. Né? A gente tentou adaptar, mas o desenho ele dá uma aliviada, né? Ele dá uma aliviada. Ele dá uma acalmada assim, no texto, apesar de ser um texto... Isso a gente pensa que essa coisa do desenho, ele é o quê? Denso. Ele utiliza mais das nossas potencialidades cerebrais. Você tem a palavra, ela vai pegar uma região muito específica da linguagem, né? Do pensamento mais estrutural. O desenho, ele vai pegar outras regiões do cérebro. E quando você reúne os dois, você relaxa mais o corpo. É como se a gente fosse andar com uma perna. Andando com uma perna, a gente cansa mais rápido, a gente anda com as duas. Então, se você vê uma história em quadrinho, você está andando com as duas pernas. Quando você tem um livro que não tem nenhuma imagem, é só uma perna. É bem direto ao ponto, mas você se cansa mais rápido. Esse é o pensamento nosso. Né? Renata, queria perguntar um negócio para você. Quantas pessoas, e quem são essas pessoas envolvidas para a produção desse comic book? Vai lembrar todo mundo que abrir aqui? Tem muita gente, assim, mas eu vou falar primeiramente da nossa equipe aqui, né? De Foz do Iguaçu. O Flávio Monteiro, ele foi o responsável pelo roteiro e o argumento. E quem teve a ideia inicial, né? Eu trabalhei no roteiro e na direção de arte. Ou seja, eu ajudei a escrever a história
e ajudei também a definir como que ela seria visualmente, né? A Desirê, ela trabalhou com cenários e com layout. A gente nem colocou porque o layout é uma parte bem específica, que é quando você já pensa no storyboard desse roteiro. Tá? E o Lucas, que não está aqui, ele fez o quê? Ele trabalhou com a finalização dessas ilustrações. Lucas Moraes. Isso. E algumas ilustrações ele também fez, a Desirê também fez. Então, assim, todo mundo fez um pouquinho, né? Todo mundo deu palpite no roteiro, no argumento, mas essas pessoas foram as mais responsáveis por isso. Fora isso, tiveram os revisores da Editares, da Confor, né? E o autor da obra que a gente se inspirou, que foi o professor Valdo Vieira, que teve presente em 50% da obra, né? Antes dele falecer, a gente teve bastante contato, a gente mostrou bastante para ele a obra, né? Ele era entusiasta disso. Ele era um entusiasta dos quadrinhos. Né? Inclusive, o Valdo é um personagem. E ele é um personagem também, tá na história, né? 100% da história ele tá, né? Lindo, uma gracinha. Inclusive, 100% da história. Que legal. Pedro, o lançamento, então, desse comic book, chamado Cons, Compreendendo Nossa Evolução, do Pedro Marcelino e do Flávio Monteiro, acontece na sexta-feira, às 19h30, no Mabu Interludium. Qualquer pessoa pode entrar? Pode, qualquer pessoa vai pode lá, dá uma folhada, conversa com o Pedro. O livro tá super bonito mesmo. Lindo. Diferente, essa é uma... Material gráfico incrível. Teu primeiro quadrinho ou não? Eu já trabalhei dessa lindeza, dessa lindeza é o primeiro, né? É o primeiro. Com outras histórias em quadrinhos, eu acho que é a terceira, a gente teve alguns online, a gente teve também o que a gente imprimiu, né? Só Você que tem uma página tua, do teu trabalho? Tem o meu blog e tem o da Confor Studio, né? O que pega todo mundo que trabalhou no Cons é Confor Studio, www.conforstudio.com. Tá. Aí lá tem os nossos... Vai deixar aqui, né? Vou deixar disponível na nossa nossos live. projetos. Tem alguns... tem os links específicos dos trabalhos da Desirê, os meus trabalhos, né? Mas, assim, a obra melhor de quadrinhos que eu já fiz e a primeira graphic novel é essa. Graphic novel é esse livro mais encorpado, assim, sabe? Para quem trabalha com isso aí, Pedro, é um insistente na vida. Pessoa que quer trabalhar com quadrinho, que dica que você dá para essa pessoa? A dica minha Segure é a pessoa, firme o leme. Como é que é? Ela ter disciplina, sabe? E ela estudar. Estudar bastante, sabe? Ter o currículo formal normal, estudar, fazer faculdade, estudar idiomas, estudar desenho, estudar ilustração, estudar quadrinhos, estudar pintura, sabe? E além disso, a pessoa ter alguma pegada empresarial assim na vida dela, sabe? Opa! Para ela, mesmo que ela não tenha uma mente assim, às vezes que quer se beneficiar disso, às vezes a pessoa quer ser quer ter uma empresa, tudo mais, porque ela quer ganhar dinheiro. Às vezes o desenhista não tem esse interesse, mas ele entende que nesse mundo, para ele sobreviver, ele tem que entender como esse mundo funciona, né? E às vezes se ele não tem, por exemplo, uma empresa que vai contratar ele para desenhar, às vezes ele vai ter que criar a própria empresa dele. E vai ter que se adequar a algumas coisas, trabalhar com pessoas que têm essa especialidade, né? Então, aprender a mexer com dinheiro, aprender a mexer com empresa, isso vai favorecer para ele se manter de pé na luta, né? Ser um empreendedor. Ser um empreendedor, da sua própria carreira. Né? Veja bem, daqui a pouco a Camila Giacomelli está aqui, vai falar também. Vamos encher a Camila de perguntas. Tá? Vamos encher a Camila. Pedro, eu agradeço pela tua presença aqui. Fica o convite, tá? Sexta-feira, 19h30, o Pedro vai estar lá no Mabu Interlúdio, no lançamento da Book Cons. Queria aproveitar e vestir a nossa bela cara de pau de jornalista, que o jornalista, quando forma, ele ganha uma cara de pau. Não, eu queria pedir um livro pra gente sortear. O meu eu não sei se eu vou dar. Como assim o seu? Não, é nosso. Não entendi isso aí. É nosso. Eu trouxe um aqui para o sorteio. Eu tava sabendo. Ele não ia morrer de vergonha. Ele não ia deixar, mas agora ele vai deixar. Não, eu peguei de alguém aqui. Ó, tá vendo? Aí, ó. O assino nosso, né? Pedro já tá aqui. Não, tá aqui. Ó, Pedro, você já tá aqui. Então, amanhã, no dia do lançamento, a gente aproveita, fala novamente, faz o convite do sorteio do lançamento e já sorteia esse aqui. E sorteia um. Que massa. Ai, Pedro, que legal. Muito obrigada, é lindo. A gente, né, parabéns. A gente quase ameaçou o Pedro para deixar um aqui e deixou. É isso, Renata? É isso, vamos pro break. Daqui um pouco a gente volta com Momento Empreendedor com Camila Giacomelli.